Boa tarde a todos e a todas, espero que estejam todos bem. Nós vamos apresentar agora o artigo intitulado O Velho Travestido de Novo, o discurso de otimização do Reúne, como atualização de uma memória sociohistórica. Esse artigo foi escrito por mim, Lavoisier Almeida, sou professor da Rede Estadual de Alagoas e Sergipe, sou mestre em Educação e atualmente estou fazendo doutorado em Letras e Linguística. E pelo meu amigo Valci Melo, que não está aqui apresentando, né, mas nós construímos esse texto junto, professor Valci, que é mestre em Educação e doutor também em Educação, pelo PPGE da Universidade Federal de Alagoas. E eu sou mestre em Educação pelo PPGE também, da UFAL, e atualmente o meu doutorado é em Linguística e Literatura, PPGL, também da Universidade Federal de Alagoas. Bom, o nosso artigo, ele analisa justamente as filiações sociohistóricas do discurso de otimização dos recursos físicos e humanos das universidades federais, que foi proposto pelo programa Reúne, né, que foi o programa, a política apresentada pelo governo Lula para o seu projeto de expansão e reestruturação curricular organizacional das universidades federais. Para poder realizar essa análise, nós a fizemos à luz da análise do discurso filiado a Michel Pechet, a AD francesa, em articulação com o materialismo histórico dialético. E aí nós analisamos as condições de produção que sustentam esse discurso do Reúne. E aí, ao longo do texto, nós tentamos demonstrar que, além de estar alinhado com as exigências do capital, de elevação precarizada do nível de escolaridade no Brasil, o discurso Reúne também atualiza uma memória discursiva, que é justamente a memória da reforma universitária de 68, né, no período ditatorial aqui no Brasil. Assim, conclui-se afirmando que o Reúne caracteriza-se como velho travestido de novo, na medida em que seu discurso de otimização é uma atualização discursiva da ideia de racionalização de recursos materiais e humanos proposta pela reforma universitária da ditadura militar brasileira. Então, o princípio que o Reúne vai apresentar para reformar, para reestruturar as universidades, né, que é o que nós chamamos de princípio da otimização, e fazer o máximo, ofertar o máximo de vagas possíveis, com o mínimo de recursos humanos e recursos físicos possíveis também. É uma forma de ampliar a oferta do ensino superior, mas de forma econômica, de forma barateada. E esse princípio não é um princípio novo, porque ele está no bojo das discussões da reforma de 68, né? Justamente nós vamos encontrar esse princípio ali nas discussões com o coronel Meira Matos, e aí tem um relatório que é famoso, relatório Meira Matos, que apresenta justamente esse processo aí de expandir a universidade por meio desse princípio, né? Já lá em 68. Então, entendendo a necessidade de se estudar o discurso como algo que é historicamente determinado, no qual temos o social e o histórico indissociados, partimos do pressuposto epistemológico elaborado por Marx em sua contribuição à crítica da economia política, de que as relações sociais em um movimento de determinação reflexiva têm como base as relações de produção da sociedade. Então, o princípio é esse, né? O que nós temos nas relações sociais
sejam nas relações postas na educação, na própria questão religiosa, nas nossas relações interpessoais, ela vai ter uma base material que vai estar justamente nas relações de produção da sociedade. Então, essas relações de produção, elas não vão determinar de forma mecânica, mas elas vão ter uma grande influência no funcionamento de todas as outras relações desenvolvidas nessa sociedade e que a tem por base. Bom, nesse sentido, vamos analisar o discurso oficial do REUNE, entendido como o melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades, conforme o texto de lei 2007, a partir das condições das relações de produção que estão presentes na trama da reforma universitária do governo Lula, que por sua vez é determinada pelas relações de produção da sociedade capitalista no contexto neoliberal do Estado brasileiro. Assim, entendemos que o discurso de otimização imposto pelo governo às universidades federais, esse discurso ele não vem do nada, né? Ele não cai de uma árvore, mas ele é determinado pelas relações, interesses e forças sociais que estavam em disputa na sociedade brasileira naquela época, né? E que ainda hoje estão aí. O materialismo histórico dialético foi definido como referencial teórico-metodológico desta pesquisa, pois tenta explicar o real em sua dinamicidade, isto é, em suas contradições, rupturas e continuidades históricas, a partir de suas relações de produção. Da mesma forma, entendemos que o discurso também tem que ser analisado a partir das relações de produção que o circundam. Nessa sociedade de relações invertidas, a reforma da educação superior no governo Lula da Silva realiza um movimento antagônico, contraditório e invertido na história dos sujeitos envolvidos com a mesma. Entendemos, pois, a necessidade de se levar em conta a realidade sociopolítica e econômica na qual se dá a expansão da educação superior no Brasil e as reais condições de produção que colocam tal expansão em movimento, para assim podermos entender seus sujeitos, suas vozes e seus discursos em sua dinamicidade e contradições históricas. Identificamos então o discurso como algo colado à realidade, não é determinado mecanicamente por ela, mas é afetado e atravessado por suas condições de produção. Contudo, a otimização proposta pelo REUNE nas universidades federais não é algo novo, como nós já colocamos, né? Ela já está ali presente e já tem sua semente na reforma de 68. E a grande consequência dessa ideia posta em 68 de expandir a oferta da educação superior pública por meio da otimização dos recursos é porque ela termina funcionando como uma ferramenta utilizada pelo governo para ajustar a educação às necessidades do mundo capital. Então, uma universidade otimizada, como coloca Lima em seus estudos de 2007, torna-se uma prestadora de serviços e formadora de força de trabalho e do exército de reserva, para atender às novas demandas criadas diante dos reordenamentos do mundo capital, né, com o processo de expansão do setor produtivo, a expansão da economia, como estava naquela época, então, para atender todas essas demandas. Ao longo do nosso texto, procuramos demonstrar que é falsa a ideia segundo a qual o discurso da otimização do REUNE se constitui como algo novo no cenário da educação superior brasileira. E sim, esse discurso ele se caracteriza como um movimento de atualização de uma memória discursiva, né, que é justamente dessa reforma de 68. Com isso, não negamos que o REUNE, ao intensificar o movimento de expansão e interiorização da educação superior no Brasil, tem méritos que precisam ser pesquisados e defendidos. No entanto, o que procuramos fazer no presente estudo foi mostrar que a condição sine qua non para tal expansão, para esse processo de aumentar vagas da universidade poder chegar até o interior, havia uma condição sem a qual não poderia acontecer, que era justamente
expandir a universidade por meio da flexibilização de sua estrutura acadêmico-curricular, o que iria gerar uma série de complicações inerentes à essência da universidade, como, por exemplo, uma quebra do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Em boa parte das universidades do Brasil que se reorganizaram curricularmente para poder atender às necessidades ou para poder atender o que era posto pelo REUNE no sentido da flexibilização curricular, esses modelos, essas universidades que se expandiram, adotaram um modelo muito mais centrado no ensino, né, que dava grande ênfase ao ensino e deixavam de lado movimentos como pesquisa e extensão. Isso, de forma alguma, quer dizer que o mérito do REUNE ele precisa ser tirado ou não existe de forma alguma, né? Esse movimento de expansão das universidades ele é louvável, é muito positivo, né? Por exemplo, no nosso âmbito aqui estadual de Alagoas, foi um movimento impactante que a universidade se fortifica no Agreste, a Universidade Federal, ela chega no Sertão e realiza um trabalho fantástico, né? Se organiza de forma espetacular, claro, sem negar todas as limitações e dificuldades, mas é um acontecimento histórico e de grande relevo, de grande contribuição para as realidades ali do Agreste do Sertão, onde a Universidade Federal chega. Porém, nós temos que destacar, ou pelo menos fazer menção a esse fato desse modelo. Sendo assim, concluímos destacando que o REUNE caracteriza-se como velho travesti de novo, na medida em que seu discurso de otimização de recursos físicos e humanos das universidades federais é uma atualização discursiva de uma memória que estava ali presente na educação brasileira.